A aula vai começar em 1 minuto. Eu andei até a carteira da garota mais bonita na frente do professor. Anhou, eu gosto de você. Você quer ser minha namorada? Assim que terminei de falar, a classe inteira me olhou com uma expressão incrédula. Somente a garota mais bonita quebrou o silêncio e perguntou: O que você gosta em mim? Meus olhos desviaram involuntariamente para baixo. E então eu respondi gaguejando: Eu gosto das suas pernas muito. Como eu poderia saber o que eu gosto em você? Se não fosse o sistema me obrigando a fazer isso em 30 segundos. Declarar-me para uma pessoa do sexo oposto. Se eu falhasse a missão, eu morreria imediatamente. Caso contrário, quem seria tão estúpido de se declarar na sala de aula? Nesse momento, assim que minhas palavras foram ditas, a classe imediatamente caiu em um silêncio de choque. Sugo é incrível. Declarar-me na frente de toda a turma. Eu realmente admiro o Sujian. Rápido, não diga mais nada. O rosto do professor Zan ficou sombrio daquele jeito. Como era de se esperar. A cor do rosto do professor Zan já estava horrível ao extremo. Ele estava franzindo a testa, como se quisesse me engolir vivo e descascar a pele. Gritou com raiva: Sujian, você, saia daqui! Esse grito de raiva foi como um trovão. Silenciou toda a turma. Eu também fiquei surpreso com esse grito repentino. Fiquei atordoado por alguns segundos. E então, cabisbaixo, corri para fora. Assim que saí da sala de aula, ouvi uma frase deixada pelo professor Zan. Vocês podem estudar sozinhos, clangor. A porta da sala foi fechada com força. Aparentemente, Lao Zan quer ter uma conversa particular comigo. Sem o professor, a sala instantaneamente explodiu como uma panela de pressão. As vozes dos colegas começaram a ecoar. Todos estavam discutindo minha ação surpreendente. Essa vez, realmente fui a fundo. Essa cena foi muito emocionante. Anhou vai aceitar? Eu acho que ela parece ter interesse no Sujian. Difícil de dizer. An normalmente parece ser bem alta. Eu não gosto necessariamente de Sujian. Anhou estava sentada em seu lugar. O barulho ao redor parecia não ter a ver com ela. Ela inclinou ligeiramente a cabeça e olhou pela janela. A luz do sol iluminava seu rosto, refletindo sua beleza deslumbrante. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Suas pernas eram bem longas. Ela murmurou para si mesma. Sua voz revelava um tom brincalhão rê-rê. Esta noite, você sabe, as pernas dessa senhora não são apenas longas, como também podem chutar. Pá! Um som claro de palmas ecoou no escritório silencioso. Sujian, você está louco? Você acha que ter boas notas significa que pode fazer o que quiser? No escritório, o professor Zen estava tão irritado que tremia. Ele apontava para mim, com uma expressão de descontentamento. Eu estava de cabeça baixa, em pé diante do professor Zan. Professor Zan, deixe-me explicar. O que você me chamou? Ain. Professor Zan. Eu me dei um tapa na boca internamente. Estou acostumado a isso normalmente. Assim que abri a boca, as palavras saíram facilmente. Na verdade, isso tem uma razão. A razão é que meu cérebro estava funcionando a 1000 por hora. Diante da situação atual, eu também não sabia que desculpa usar. Não posso contar ao professor Zan sobre o sistema, certo? Por um momento, não consegui pensar em nenhuma desculpa. Então decidi ir até o fim. E, mordendo o lábio, disse: A razão é que eu quero namorar. Ah! O professor Zan ficou confuso. Ele ficou só olhando durante um bom tempo. Então, ele soltou essa frase. Você se declarou na frente de toda a turma. Eu sou burro ou não sei que você quer namorar? Ufa! O professor Zan colocou a mão no peito, tentando acalmar seu coração agitado. Professor, eu acho que minhas notas estão boas. A Anhou ficou em segundo lugar na prova simulada da escola. Eu respondi calmamente. O professor Zan ficou sem palavras. Ele não conseguiu pensar em nada para responder. Feito. Como vocês dois têm notas tão boas? Mas ter boas notas não é desculpa para agir de qualquer jeito. Volte e peça desculpas a Anhou de forma adequada. Depois, escreva uma cópia da verificação para mim. Eu vou ligar para os seus pais sobre isso. Ao ouvir essa punição, eu assenti levemente, indicando que concordava. Como eu previa, a escola não vai me punir severamente. Estava brincando. Eu entrei aqui como o primeiro colocado do vestibular. Sai, sai, sai. O professor Zan gesticulou para se acalmar. Agora, só de me ver, ele fica irritado. Eu saí do escritório obedientemente e voltei para a sala de aula. Empurrei a porta, ignorando os olhares dos outros. Imediatamente fui até a frente de Anhou. Inclinei-me profundamente e disse: Desculpe, colega Anhou. Eu fui imprudente mais cedo. Por favor, considere que o que aconteceu antes não aconteceu.
Anhou piscou seus lindos e encantadores olhos. Os cantos de sua boca se curvaram levemente. Ela revelou um sorriso bonito. Não importa. Colega Sujian. De qualquer forma, você está acabado esta noite. Depois de obter o perdão de Anhou, eu dei um suspiro de alívio. Os problemas trazidos pela tarefa inicial do sistema devem ter acabado. As 3.000 palavras restantes são: quanto ao professor Zhang, ele vai ligar para a família. Eu não tenho medo nenhum. Era aquele tipo de personalidade brincalhona dos meus pais. Ele ainda perguntaria ao próprio pai e à mãe se a garota concordou. Ao mesmo tempo, o professor Zhang também entrou. Imagino que ele já tenha acalmado a cabeça e voltado a dar aula. Eu acabei de voltar para o meu lugar, e vi Wang Zia me dando um joinha. Virei a cabeça e encontrei o olhar admirado dele. Lao Su, incrível. Ele declarou-se publicamente para Anhou. Você realmente sabe como se destacar, hein? O grupo agora está agitado. Eu levantei uma sobrancelha ao ouvir isso. Silenciosamente, tirei meu celular debaixo da mesa. Abri o chat do grupo da turma. E, de fato, alguns que não estavam prestando atenção na aula estavam se divertindo no grupo. Você sabe qual apelido eles te deram? Eles estavam te chamando de irmão das pernas no grupo agora há pouco. Quando você disse que as pernas da Anhou eram brancas, o grupo simplesmente explodiu. Você é um verdadeiro modelo para nós. O Wang Zia ainda estava falando sem parar. Mas eu já não quero mais pensar nisso. Testa contraditória, testa estrangeira. Eu soltai um suspiro suave. Minha reputação acabou. O professor Zhang ainda estava no palco explicando a questão. Quanto mais penso, mais irritado fico. Decidi simplesmente soltar a mão. Meu rosto caiu sobre a mesa. Dado que as coisas chegaram a esse ponto, melhor dormir um pouco. 7h50 da noite. A distância de um estudante do primeiro ano da Universidade de Jiangdu. Faltam 10 minutos para o término da aula noturna. Eu não precisei fazer esforço algum. Já havia terminado a tarefa de cálculo que o professor havia dado hoje. E então, na constante súplica de Wang Zian, eu joguei a tarefa para ele de forma descontraída. Obrigado, irmão das pernas. O irmão das pernas é poderoso. Wang Zian, após agradecer, rapidamente pegou a caneta e começou a copiar como se estivesse dançando. Ao ouvir o título de Irmão das Pernas, meu lábio se contorceu. Em apenas uma tarde curta, esse título já havia basicamente se espalhado. Chegou até a atrair uma grande quantidade de curiosos para assistir. E até começaram a espalhar fofocas sobre mim e Anhou. Sujian e Anhou são uma combinação perfeita. Há muito tempo, eles já tinham combinado esforçar-se juntos para se encontrar no auge. O primeiro e o segundo da escola estão namorando. É de dar gosto de tão doce. Ouvi dizer que Sujian perdeu uma aposta. Por isso ele faria uma coisa dessas. De qualquer forma, há muitas histórias absurdas circulando. Eu já estou acostumado com esses rumores da escola. Mas quando penso que isso pode trazer problemas e impactos para Anhou, sinto um pequeno remorso no coração. Vou convidá-la para jantar e pedir desculpas. Eu penso que sim. Mas tenho outra coisa extremamente importante a fazer. Tirar o celular e abrir o aplicativo. Procurar preços dos comerciantes. Quanto custaria para escrever uma verificação de letras? Atendimento ao cliente. 50 yuan. Entrega na cidade de Jiangdu em um dia. Eu franzi a testa e me virei para Wang Ziyan. Dou-lhe 10 yuans. Por favor, escreva-me um relatório de 3.000 palavras. 10 yuans. Você está pedindo esmola? Wang Ziyan copiou a prova sem levantar a cabeça. Pelo menos 30, 15, 20. Fazer um acordo. Eu imediatamente dei 20 reais para Ziyan. O tempo chegou exatamente às 8 horas. A aula acabou. Pessoal, podem voltar para casa. O sino que sinaliza o fim do estudo noturno tocou. O professor responsável pelo estudo noturno deu a ordem. Os alunos começaram a arrumar os livros e se preparar para sair. Eu rapidamente me levantei e coloquei a mochila em um ombro só. A mochila foi a primeira a sair da sala de aula. Eu não moro na escola, mas moro em um apartamento sozinho fora da escola. Mas eu não sabia. Enquanto eu saio pela porta, Anhou já estava de pé à distância, olhando para minhas costas. Rende os dentes, pequenos dentes de prata. Havia um pouco de expectativa em seus olhos com tanto sono. Eu bocejava enquanto caminhava pela rua. Meus passos eram descontraídos, como se eu estivesse meio sonolento. Eu estava imerso em meus próprios pensamentos. De repente, tudo ficou escuro à minha frente. Um objeto desconhecido rapidamente cobriu minha cabeça. Eu não tive tempo de reagir. Então senti meu corpo sendo controlado por várias mãos fortes. As mãos controlavam meu corpo firmemente. Essas mãos me amarravam habilmente. Então, fui levantado por uma força enorme. Percebi instantaneamente que estava sendo sequestrado. Uhu, uhu, uhu.
O que vocês estão fazendo? Aqui é a acolhedora e harmoniosa cidade de Jiandu. Sociedade regida pela lei. Vocês realmente consideraram as consequências de suas ações? Ainda dá tempo de parar agora. Posso fingir que não os vi. Um estalo. Fui pesado e recebido com uma palmada no bumbum. Eu dei um grito de dor. Caramba! Esse cara fala muito. Pare de enrolar. Levei-no rapidamente até a jovem senhorita. Do lado de fora da minha visão, dois grandes homens de preto me carregaram para dentro do carro, pisaram fundo no acelerador e saíram em alta velocidade. Meu corpo todo estava sob controle e eu não conseguia me mover. Conclusão: a cintura desapareceu. Pode ser que a córnea também tenha que ir junto. Então, o que? Vamos discutir isso. Podemos tirar apenas um rim? E podemos aplicar anestesia? Eu tenho medo da dor. O homem de preto estava cheio de interrogações. Esse cara não está confundindo alguma coisa? Ele acha que vamos vender os rins dele. Isso é um pouco absurdo. Uma pessoa normal negociaria com sequestradores assim? Deixa pra lá. Vamos ver como a senhorita vai lidar com isso chegar. Eu senti o carro parar. Em seguida, eu fui carregado para fora do carro. Fui levado por caminhos tortuosos, sem saber aonde estava indo. Foto. Fui jogado no chão de forma rude. Senti que alguém estava se aproximando. Um leve aroma suave pairou no ar. Em seguida, a máscara que cobria meus olhos foi rapidamente retirada. Eu balancei a cabeça. Esforcei-me para clarear a visão. Quando abri os olhos, o que apareceu diante de mim foi um rosto familiar e bonito. Hoje definitivamente é uma impressão marcante de risco. Anhou. Neste momento, Anhou está me olhando com um sorriso no rosto. Mas, neste momento, o sorriso dela me deixou um pouco inquieto. Ao seu lado, dos dois lados, estavam dois brutamontes em trajes de negócios pretos. Sem qualquer expressão. Seus olhos revelavam um certo ar de autoridade. Era evidente que eram figuras do submundo. Isso me fez lembrar da garota rica que ouvi falar mais cedo. Imediatamente, uma sensação de má sorte surgiu dentro de mim. Então, vi Anhou sorrindo. Ela estendeu a mão e inclinou meu queixo para cima. Seu rosto se aproximou, voz suave. Su Jian, você deve estar curioso sobre por que estou aqui. A voz de Anhou quebrou o silêncio. Havia um toque provocante em seu tom. Deixe-me me apresentar. Eu sou Anhou, parte da família do submundo de Jiandu. Membro da família An. Engoli em seco com dificuldade. Nesse momento eu realmente quero me dar um tapa na cara. Su Jian, você é muito bom em fazer as pessoas confessarem. Eu escolhi diretamente um nível de bomba nuclear. A filha do chefe do submundo. Quem poderia saber disso? Se eu soubesse de sua verdadeira identidade. Eu gosto do meu irmão, mas não posso gostar de você. Isso, o quê? Mal-entendido, é tudo um mal-entendido. Eu forcei um sorriso que era mais feio do que chorar. Eu sei que hoje pode ser um dia ruim. Se eu não conseguir agradar essa garota hoje, talvez minha vida esteja em risco aqui. Não entender. Eu realmente não acho que foi um mal-entendido. Por causa de você, minha reputação começou a ser arruinada. E ainda estão espalhando que eu e você fomos criados juntos desde pequenos. Eu não sou. Anhou soltou um resmungo frio. Sua voz tinha um toque de frieza. Eu até achei que ela estava meio adorável assim. Você não estava bastante corajosa esta tarde? Anhou questionou. O rosto se aproximou de mim. Eu sorri timidamente tentando explicar. Bem, eu realmente fui um pouco impulsivo esta tarde. Mas isso também foi porque você não era tão ousada? Anhou não esperou eu terminar e continuou a questionar. Você ainda se atreve a dizer que gosta das pernas da garota? Anhou de repente aumentou o tom. Um brilho travesso cruzou meu olhar. Agora eu te pergunto, minhas pernas são legais? Você ainda se atreve a falar? O host emitiu a tarefa. Por favor, responda a pergunta localmente. Por favor, responda a essa pergunta. Caso contrário, você será punido. Isto é um cavalo de Troia? Você aparece bem na hora e bagunça tudo, não é? Eu lutei em meu coração por muito tempo, pensando que eu poderia ser punido pelo sistema ou até mesmo apagado. Basta fechar os olhos, respirar fundo e seguir seu coração. Por que você não ousa falar? Você não é muito corajoso durante o dia? Anhou, colega. Suas pernas realmente são muito bonitas. Eu realmente gosto muito das suas pernas. Depois de dizer isso, senti meu rosto como se estivesse em chamas. Nunca me senti tão envergonhado e constrangido. Mesmo que eu normalmente seja muito casca grossa. Neste momento, me sinto sem coragem de mostrar meu rosto, é melhor morrer. Meu olhar completamente perdeu a luz. Existem 1000 formas de viver e morrer. Eu realmente escolhi a morte social. Jin, parabéns, anfitrião, por concluir a missão.
ganhar habilidade de nível intermediário, maestria em combate. Em um instante, uma grande quantidade de técnicas de combate e estilos de luta entrou na minha mente, claro e detalhado. Parece que pratiquei inúmeras vezes. Neste momento, eu descubro com surpresa. Agora consigo facilmente desatar as cordas que me amarram. Estou me preparando para agir. De repente, levanto a cabeça e vejo Anhou com o rosto todo vermelho, olhando para mim com uma expressão de vergonha e raiva. Os dois seguranças de roupa preta ao meu lado também ficaram atônitos com as minhas palavras. Até mesmo me deram um sinal positivo em secreto. Eu estava com uma expressão confusa. Não é isso. O que vocês estão fazendo me dando sinal positivo? Vocês, da família do submundo, são tão abstratos. Eu não sabia que Anhou na família, embora seja uma garotinha mimada, mas também é uma garota travessa e peculiar. Toda a família An, de cima a baixo. Não há um que ouse provocar Anhou. Provocar Anhou. A partir de agora, por muito tempo, vou ter que sofrer várias pequenas vinganças dela, que são difíceis de evitar. Até o chefe da família e o jovem mestre estão de cabeça cheia por causa da Anhou. Claro que isso também é uma forma de mimá-la. Agora, com essa minha fala, os dois seguranças de preto só puderam dizer: irmãozinho, tenha uma boa viagem. Inicialmente, Anhou só queria trazê-los para me assustar, só para eu saber que deveria ter medo. Mas agora que eu falei isso, as coisas ficaram firmes. A jovem definitivamente não deixará esse garoto escapar. Ele está acabado. Você é sem vergonha. Ajusante. Idiota. Canalha imundo. O rosto de Anhou ficou vermelho como um tomate. Sua voz tremia. Ela me apontou com raiva e gritou. Pela primeira vez em sua vida, alguém falou tão abertamente sobre suas pernas. Isso a fez sentir uma imensa humilhação e raiva. Felizmente, não havia mais ninguém aqui. Se eu tivesse dito isso no meio da sala de aula, eu teria passado uma vergonha tão grande que poderia morrer na hora. Vá se danar. Seu imbecil. Anhou gritou com raiva. Ela levantou o pé e me chutou, como se quisesse despejar toda a sua frustração naquele chute. No entanto, naquele momento, eu já tinha desfeito as cordas que me prendiam. Eu desviei calmamente do ataque de Anhou. Anhou deve ter pensado que eu poderia agir livremente. Seu chute estava cheio de rancor e usou toda a sua força. Depois de chutar no vazio, o centro de gravidade dela se desequilibrou instantaneamente. O corpo tremeu algumas vezes. Estava prestes a cair no chão. Ei, 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 socorro! Cuidado, senhorita! Os dois seguranças não reagiram a tempo. Quando eles tentaram ir em frente para proteger Anhou, já era tarde demais. O que os fez suar frio ainda mais foi o local onde Anhou estava prestes a cair. Havia uma tesoura afiada ali. Se Anhou realmente caísse em cima, as consequências seriam impensáveis. Anhou neste momento também percebeu a proximidade do perigo. Seus olhos estavam cheios de pânico, mas ela já não conseguia controlar o movimento do seu corpo. Ela só podia olhar impotente enquanto se aproximava cada vez mais do chão. As tesouras se ampliavam constantemente no buraco. Seu coração estava cheio de desespero. Ela só podia fechar os olhos impotentemente. Snap. O próximo segundo, a dor que Anhou imaginava não apareceu. Em vez disso, havia um abraço suave e quente, que também tinha um leve aroma de fumaça, misturado com o cheiro de roupa limpa. Ela não conseguiu evitar torcer o nariz. Cheire mais algumas vezes. Ela levantou a cabeça lentamente e encontrou o olhar impotente do meu pé. Você está bem? Minha voz estava preocupada. Eu segurava firmemente a cintura de Anhou com as duas mãos, para garantir que ela não caísse. Anhou piscou os olhos, olhando para mim de forma um pouco confusa. Em seguida, um leve rubor surgiu em seu rosto. Ele disse em voz baixa: Obrigado, obrigado. Que agilidade incrível. Eu não consegui ver claramente os movimentos desse garoto. A rapidez de reação foi impressionante. Quando vi Anhou em pé lá, ilesa, os dois seguranças soltaram um suspiro de alívio. Seus rostos mostraram uma expressão de alívio. No entanto, a surpresa em seus corações não desapareceu. Pelo contrário, a impressão da cena anterior se tornou ainda mais intensa. Lembrando os meus movimentos anteriores, desfaço as cordas de forma limpa e eficiente. Então esquivou-me rapidamente do chute de Anhou. Em seguida, me movo rapidamente para a frente de Anhou. Incline o corpo ligeiramente. Ele pegou Anhou que estava prestes a cair. Todo o processo não durou nem 2 segundos. Sendo os seguranças da família An, eles também são experientes em batalhas. Mas eles acham que não poderiam reagir como eu. Eles nem conseguem desfazer as cordas. Os outros não sabem. Mas eles sabem. O nó que eles amarraram na corda é bem complicado. Se um dos passos for errado,
Então esse nó não pode ser desfeito. Portanto, mesmo que os dois tentem desfazer a corda, vai exigir um certo esforço. Eles definitivamente não conseguem fazer isso tão rápido quanto eu. Ambos tiveram o mesmo pensamento em mente. Esse jovem não é simples. Que me importa o que eles pensam? Meu coração está acelerado agora. Minha atenção está completamente focada em alguém nos meus braços. Naquela frágil presença. Eu a abracei suavemente, Anhou, sentindo sua fragrância suave e calor. Olhando para os belos olhos de Anhou, eu engoli em seco. Nunca segurei a mão de uma garota a minha vida inteira. Essa intimidade repentina me deixou um pouco sem saber o que fazer. Mas ao mesmo tempo, é uma sensação incrivelmente boa. Então, é assim que é um abraço? Não é à toa que aqueles Ian vive se envolvendo em relacionamentos. Essa sensação de coração acelerado realmente é fascinante. Os dois se encaravam assim. Não sei quantos segundos se passaram. Ain, senhorita, você está bem? O segurança não conseguiu mais suportar. Ele já passou por isso. Imediatamente percebeu que a atmosfera estava estranha. A senhorita está na fase da adolescência. Se continuar assim, pode acontecer algo sério. Então ele imediatamente fez um aviso. Ah, não se preocupe, estou bem. Anhou imediatamente reagiu e me empurrou. Deu alguns passos para trás. Com uma certa sensação de relutância. O que é aquilo? Você acabou de me salvar. Vou deixar você ir dessa vez. Você deve ir logo. Anhou olhava nervosamente para os lados, mas não conseguia encarar meu olhar. Eu pisquei, mas não fiz nada. Moleque, não seja ingratidão. Se eu deixo você ir, vá logo. Realmente quer algo que não pode ter. O segurança ficou irritado. Moleque, por que você ainda não foi? O rosto de Anhou ficou ainda mais vermelho. Ele não está pensando em ficar mais um pouco, está? Não. Eu não estou dizendo que não vou embora. Eu suspirei com uma expressão de desânimo e disse: vocês me amarraram. Como eu saberia onde estou? Para onde eu vou? Eu nem sei como sair. Vocês me mandam de volta. Anhou e o segurança de repente perceberam. Esqueci disso por um tempo. Ao mesmo tempo, nas profundezas de uma casa de festas luxuosa em Jiandu, o irmão de Anhou, Amenji, estava sentado no sofá. De repente, o toque do celular soou. Quem estaria ligando para o meu número pessoal a esta hora? Ele olhou para o telefone e sua expressão mudou, atendendo rapidamente. Alô, professor Zhang. Sim, sou o irmão de Anhou, Amenji. Aquele garota teve algum problema na escola? O quê? Amenji arregalou os olhos. Sua própria irmã foi declarada em frente à turma inteira. Qual é o idiota que se atreveu a fazer isso? Os olhos de Amenji imediatamente se encheram de raiva. Certo, professor Zhang. Eu entendi sobre isso. Eu vou resolver isso. Fique tranquilo. Agradeço pelo seu esforço, professor Zhang. Por favor, cuide bem da Anhou na escola. Desligou o telefone. A atmosfera ao redor de Amenji se tornou um pouco mais fria. Velho Li, vamos deixar as outras coisas de lado por enquanto. Encontre uma pessoa para mim. Quem? Chamado Su Jian, colega de classe da Anhou. Tanto vivo quanto morto. Traga ele vivo até mim. Certo. Li finalmente concordou. Apenas encontrar um estudante. Para ele, isso é um grande desperdício de talento. Não é culpa de vocês. Se é para sequestrar, que seja. Por que vocês têm que me trazer para este lugar remoto? E ainda tem a minha cobertura de pés, Gia. Há quanto tempo não lavo? Um cheiro. Vocês, com suas conexões no submundo. No banco de trás, eu continuava reclamando incessantemente. Anhou estava sentada ao meu lado. Minhas orelhas estavam cansadas. Os dois seguranças sentados na frente. Eles que deveriam manter uma expressão séria. Neste momento, estavam com expressões preocupadas. Eu realmente quero acabar com esse cara. Deixa pra lá. Aguenta firme. A garota não deixa a gente agir. A garota não vai realmente fazer isso com ele. Feche a sua boca fedida. Isso é algo que podemos discutir? Depois de dizer isso, olhou cuidadosamente no espelho retrovisor, com medo de que Anhou ouvisse o que estavam dizendo. Anhou ainda estava irritada, cobrindo os ouvidos. Não prestou atenção na conversa deles. Ele finalmente suspirou aliviado. Se Anhou ouvir isso, contaremos isso como uma nota. A vida deles na casa de An depois disso não será fácil. O que é aquilo? Nós também não temos pressa. Não corra e não passe sinais vermelhos, isso mesmo. Podemos parar em Zhongji? Eu quero comprar um prato de lanche grelhado. Antes achava a estrada longa demais. Estava com preguiça de ir comprar. É perfeito que vocês me levem. Cale-se. Anhou gritou. Ela realmente não aguenta mais. Como pode haver alguém tão falador? Eu simplesmente tinha uma queda por ele.
Agora estou apenas deprimido. Eu, uma beleza tão grande, sentada ao seu lado. Você nem olha para mim. Só quero comer o frio grelhado. Querida, se eu te grelhar, você vai acreditar? Como ela sabe que eu não estou olhando para ela? É claro que eu não tenho coragem de olhar para ela. A cena ambígua de antes ainda não sai da minha cabeça. Meu coração ainda não se acalmou. Eu só consigo murmurar, para aliviar um pouco a inquietação interna. A partir de agora, você não pode falar. Não pode dar ordens para eles dirigirem. E não pode comer o frio grelhado. Anhou, furiosa, rangia os dentes. Como se, na próxima segundo, eu ousasse discordar. Ela simplesmente iria morder. Eu fiquei intimidado pelo grito dela. Encolhi o pescoço e não tive coragem de falar. Aquela senhora. Estamos chegando à rua central. Vamos parar ainda? O guarda-costas bobo perguntou. Acreditar em besteira. Não é difícil parar. Anhou estava quase morrendo de raiva. Por que os seguranças que minha família arranjou são tão incompetentes? Sou eu sentado dentro do carro, olhando pela janela. Olhando sem reação enquanto eu passava ao lado do Kulungian. Irmão do Kulungian. No final das contas, não temos destino juntos. Neishan suspirou desapontado. O carro andou por um tempo. Gradualmente entrou no meu condomínio. Irmão Su. Qual é a localização exata da sua casa? Irmão Su. O segurança, vendo que ninguém respondeu, olhou para trás com uma expressão de dúvida. Eu pisquei os olhos inocentemente. Virei a cabeça e olhei para Hou. Anhou ficou atordoada por um momento, mas logo percebeu. Ela mesmo tinha dito para ele não falar antes. Essa frase pode ser respondida. Depois de falar isso, ela, irritada, pisou no meu pé. Ela estava prestes a ficar furiosa. Como pode haver alguém tão desatento? Não é apenas um cafajeste, mas também é um idiota. Que absurdo, eu estava até com o coração acelerado por causa dele. Isso realmente é um problema de percepção. Fui pisado por Anhou. Eu respirei fundo. Essa garota é realmente implacável. Não resta nenhum esforço. Aquilo. Irmão mais velho. Você pode me deixar sair aqui mesmo. O carro está aqui. É só andar 2 minutos até em casa. Ao descer do carro, eu ainda não me esqueço de cumprimentar a Anhou. Obrigado por me trazer de volta. Senhora An. Em outro dia, vou te convidar para jantar. Clique. Terminei de falar, fechei a porta do carro e saí rapidamente. Anhou cruzou os braços e olhou para o meu perfil. Um transe muito alto. Sua aparência também se encaixa no meu gosto. Anhou murmurou para si mesma. Em seguida, percebeu. Deu uma batidinha na sua cabecinha. O que eu estou pensando? Não, eu definitivamente não estou pensando nesse canalha. Não, não é isso. Eu com certeza não vou me apaixonar por esse sem-vergonha. Durante o caminho, fiquei pensando em várias coisas. Nem mesmo Anhou sabe quando chegou em casa. Assim que entrei na sala, Anhou sentiu uma atmosfera acolhedora e tranquila. Em seguida, subiu as escadas e foi para seu quarto, indo até a cama. Pulou suavemente e se deitou na macia cama grande. Na minha mente, não sei porquê, só havia meu rosto sem esperanças. Esse rosto agora se tornou extremamente trágico em seu coração. Quanto mais pensava, mais irritado ficava. Uma emoção indescritível surgiu em meu coração. Porra, bastardo, sem vergonha. Malandro. Anhou pegou o adorável travesseiro de coelho ao lado. Usou-o como se fosse eu. Socos desferidos um após o outro. Lá embaixo, Amenji não tinha mais seu sorriso gentil de antes. Estava ouvindo os 2 seguranças reportarem. Então seguimos as instruções da senhorita. Levamos o irmão Su de volta. O segurança terminou de falar, olhando cuidadosamente para Amenji. A atual família An. Embora na superfície ainda seja o chefe da família Anshinshan. Mas, na verdade, o verdadeiro detentor do poder já foi gradualmente transferido para as mãos de Amenji. Amenji já é o líder indiscutível da próxima geração da família An. Vocês estão falando sobre um estudante comum. Não só desatou instantaneamente as cordas que vocês amarraram, também mostrou que todos vocês se envergonham das reações e da capacidade de ação. Os 2 seguranças acenaram com a cabeça, um pouco envergonhados, embora não quisessem admitir. Mas é verdade. É interessante. Assim, parece que ele realmente não tem muita malícia em relação a Hou. Mas também não se pode dizer. Também pode ser uma manobra das famílias Feng e Lin. Mas essa possibilidade é muito pequena. Porque, segundo o que você disse, o histórico dele é bastante simples. E sempre demonstrou. É apenas um estudante comum. Apenas um resultado um pouco melhor. Ouvindo vocês falarem assim dele, eu acabei me interessando um pouco por ele. Amenji estava sempre em movimento.
mas estava refletindo em seu coração. Inicialmente, apenas queria que Li Kai lidasse com esse estudante. Mas agora, parece que essa abordagem já não é apropriada. Mostrar o que é especial é um aspecto. Por outro lado, Amenji está preocupado que sua irmã tenha se apaixonado por mim. Isso também o está incomodando um pouco. Ele não é do tipo que quer a pessoa que fica com você para sempre. Mas ele também espera que sua irmã tenha um bom destino. Desde pequena. Questões da família. Amenji nunca deixou Anhou participar. E sempre a protegeu muito bem. Não deixou que ela tivesse contato com nenhum garoto ruim. As questões da família do crime. Amenji não quer que Anhou se envolva. Ho! É hora de comer. Não demorou muito. Anhou desceu vestindo um pijama rosa e se sentou à mesa. Amenji notou que a garota estava distraída. Ho! Hoje alguém se declarou para você? Amenji foi direto ao ponto ao trazer esse assunto. Anhou acenou com a cabeça, confusa. Então, rapidamente se deu conta. Não se preocupe, irmão. Eu já resolvi tudo. Eu mandei os seguranças darem uma lição nele. Anhou levantou seu pequeno punho rosa e fez alguns gestos, mostrando uma expressão feroz. Amenji percebeu que Anhou não estava falando a verdade. Meu coração ficou gelado. Você já o repreendeu. Como foi a repreensão? Ele ficou vermelho e envergonhado. Se não fosse pelo relatório do segurança, ele provavelmente teria acreditado. Amenji suspirou. Vamos trazê-lo para casa neste fim de semana. Ele quase já tinha certeza que sua irmã provavelmente estava interessada nele. Como irmão, ele precisa investigar pessoalmente. Como é chamado? Traga-o para cá e vamos dar uma olhada. Anhou parou imediatamente de beber o mingau, com uma expressão confusa, sem entender por que seu irmão estava fazendo isso de novo. Aquele chamado Sujian. Irmão, vou dar uma olhada nele por você. Se você realmente gosta dele, o irmão também te apoia. O que? Eu não sou. Anhou se deu conta. Instantaneamente ficou com o rosto vermelho. Levantou-se, apontando tremulamente para Minji. Quem está gostando dele? Irmão, eu te aviso. Você pode comer de qualquer jeito, mas não pode dizer qualquer coisa. Como eu poderia gostar daquele idiota? Então eu vou fazer o Li Kai acabar com ele. Você ousa. Anhou, em um momento de urgência, imediatamente percebeu que havia falado errado. Além disso, o olhar provocador de Amenji, de repente a fez sentir uma grande vergonha e raiva. Eu quis dizer que não precisamos matá-lo, certo? De qualquer forma, não se preocupe com isso. Eu vou resolver isso por conta própria. Eu não quero mais falar com você, bufar. Anhou largou a tigela e virou-se, saindo furiosa para o quarto. Amenji jogou a ponta do cigarro despreocupadamente. Em seguida, entrou em alguns carros pretos que saíram lentamente do pátio. Às 6 da manhã, o despertador tocou, mas tocou apenas por um segundo. Eu rapidamente estendi uma mão para fora do cobertor. Rapidamente desliguei o alarme do celular. Estou prestes a me atrasar novamente. Estou me vestindo e me lavando apressadamente. Dormi demais novamente. Enquanto escovava os dentes, de repente fiquei paralisado. Este sou eu. Olhei para mim mesmo no espelho, confuso. O rosto mudou um pouco, mas a mudança não é grande. Principalmente o corpo ficou mais equilibrado. A minha presença se tornou mais charmosa. Esta é a vantagem de dominar as artes marciais. De repente, pensei que além das habilidades de luta, também havia um aumento na minha musculatura errado. Não tive tempo de apreciar. Estou prestes a me atrasar. Normalmente, eu me atrasar não é um grande problema. Lao Zhan simplesmente fez vista grossa e deixou passar. Mas ele acabou de cortar o cabelo do velho Zhan ontem. Hoje deve ter que fazer de novo. Deve ser que vai levar outra bronca. Coloquei minha mochila e saí rapidamente. Sob o efeito das habilidades de luta, usei a mínima força possível. Corri a maior velocidade e a distância mais longa. Cheguei ao ponto de ônibus dentro do tempo limite. No ônibus, cochilei um pouco mais. Quando cheguei, desci e comprei um café da manhã. Fui caminhando devagar em direção à escola, passando por um beco. Olhei distraidamente. Algumas sombras chamaram minha atenção. Alguns jovens loiros vestindo roupas velhas e com grafites, com uma aparência de vagabundos, estavam cercando um estudante magro. Parecia que estavam exigindo proteção. TSC, TSC, TSC. O mundo está piorando. Minha cidade Jiandu, acolhedora e harmoniosa. Não posso acreditar que coisas tão dolorosas possam acontecer. Suspirei suavemente e balancei a cabeça. Mordi um pouco do pão chinês. Bati com força em alguns dos jovens loiros. E então, fingi não ver e continuei a andar. Nunca me meter em assuntos alheios.
Este é o meu princípio de vida, Jin. O anfitrião acionou a missão. Por favor, salve este aluno. E dê a eles uma lição severa. Completar a missão dará recompensas. Falhar será punido. Fiquei atordoado. O passo dado recuou lentamente. Entramos resolutamente no beco. Fazer o que é certo também é meu princípio de vida. Acelere. Não fique mais protelando. Sua forma de enrolar é realmente irritante. O jovem loiro à frente, com um leve sorriso sarcástico nos lábios. Ele inclinou a cabeça. Agarrou firmemente a gola do homem de óculos. Seus olhos estavam cheios de ferocidade. Por que é tão demorado para coletar a taxa de proteção? Não foi muito fácil quando você pagou há 2 dias? Como assim? Hoje você quer se esquivar do pagamento? A voz do jovem de cabelo amarelo revelava um certo desdém. Eu realmente não consigo arranjar dinheiro. O homem de óculos tinha os lábios tremendo. A voz era quase inaudível. Seus olhos estavam cheios de medo. Eu já dei toda a minha verba de alimentação deste mês para vocês. O jovem de cabelo amarelo riu desdenhosamente ao ouvir isso. Isso é problema seu. Eu só estou interessado em dinheiro. Dito isso, ele soltou a gola da camisa e deu um passo para trás. Vários homens entenderam. Imediatamente cercado. Preparando-se para dar uma lição a ele. O homem de óculos, ao ver que os socos e chutes do outro estavam prestes a atingi-lo, fechou os olhos em desespero. E daí? Desculpe interromper. Uma voz resignada soou. Atraiu a atenção de várias pessoas. Pare com isso. O jovem de cabelo amarelo franziu a testa. Ele virou a cabeça na direção da voz. Ele viu um garoto que era bastante bonito. Comer pãezinhos com uma só mordida. Caminhando distraidamente em direção aqui. Eu dizia enquanto comia um pão no vapor. Se você bater nele, eu estarei em grandes apuros. Se eles derem um soco, o sistema determina que não salvou ninguém. Então acabou. Criança, você quer ser um herói. O jovem de cabelo amarelo sorriu, exibindo um sorriso cruel. Eu gosto de você, esse jovem que se considera justo. É muito divertido intimidar você. Eu apenas assenti sem me importar. Termine o último pedaço de pão. Eu rapidamente adotei uma postura de boxe padrão. Meu corpo balançava para os lados. Ágil e rápido. Soco com poder incomparável. Cada soco atingia o alvo com precisão. Ugh! Minha cintura. Não bata no rosto, irmão. Não muito tempo depois. Esses delinquentes foram caindo um a um. Gemendo de dor. Não conseguiam mais se levantar. Em meio a lamentos. Eu caminhei lentamente em direção ao jovem de cabelo amarelo. Você, não vem aqui. Huang mal sabia que tinha conhecido um cara durão hoje. Ele tirou uma faca do bolso e apontou para mim. Eu vi isso e imediatamente dei-lhe um chute voador. Chutei o cara de cabelo amarelo e o derrubei no chão. A faca também voou. O cara de cabelo amarelo, ao ouvir isso, se cobriu onde foi chutado. Quase cuspi sangue velho. Você não está simplesmente roubando? Irmão, pense bem. Nós somos da família Lin da cidade de Jiandu. Ele tentou me intimidar. Quem imaginaria que eu ouviria que a família Lin não teve nenhuma reação? Ele inclinou a cabeça. Passo a passo, aproximando-se de um animal. Família Lin desconhecido. Nunca ouvi falar disso. Sob meu olhar de aviso, o cara de cabelo amarelo imediatamente fugiu desajeitado com alguns dos seus capangas. O homem de óculos olhou para mim com gratidão. Ele se curvou profundamente em direção às minhas costas. Parabéns, hospedeiro, você completou a missão. Parabéns, hospedeiro, você adquiriu uma habilidade de baixo nível. Comunicação com animais. Que habilidade é essa? Eu caminhava enquanto perguntava em minha mente. De maneira simples, os animais se aproximarão de você não mais. É realmente uma habilidade de baixo nível. Não adianta nada. Como esperado, cheguei atrasado. Vá para trás e fique em pé. A primeira aula de confiança ainda é a matemática avançada do professor Zhang. Eu toquei meu nariz, e com relutância, fui para o fundo ficar em pé. Nesse processo, eu troquei um olhar com Anhou, que estava sentada na primeira fila. Então, ambos desviamos o olhar ao mesmo tempo. Fui para a última fila e peguei um livro. Minha sonolência voltou a me atacar. Encontrei uma posição confortável. Cubra seu rosto com um livro. Eu fechei os olhos suavemente. Antes, definitivamente não conseguia dormir em pé, essa habilidade incrível. Mas agora eu tenho essa capacidade. Elogiar a maestria em combate. O professor Zhang, naturalmente, não imaginaria que eu consigo dormir em pé. E assim ele continuou a aula. Até o fim da aula. Ninguém percebeu que eu já estava dormindo. A próxima aula ainda seria na mesma sala de antes. Voltei ao meu assento familiar. Eu literalmente caí no sono. Daqui a 2 minutos, eu vou logo entrar no mundo dos sonhos. De repente, senti alguém cutucando meu braço.
Eu pensei que era o príncipe Yang me procurando de novo. Levantei a cabeça cheia de ressentimento. Wang Ziyan, se você tiver algo a dizer, pode esperar até eu acordar para me dizer? A voz parou de repente no meio da frase. O príncipe Yang estava sentado ao meu lado. Ele me olhava com um olhar inocente. Do outro lado, Anhou estava estendendo um dedo, cutucando levemente sua própria mão. Colega de classe Anhou. Você tem algum assunto? Anhou retirou sua mãozinha. Não olhou nos meus olhos. Com a cabecinha inclinada para o lado, disse baixinho. O que é aquilo? Você tem tempo amanhã? Depois de ouvir isso, me virei e olhei para Wang Ziyan. Depois de um momento, eu voltei a cabeça para olhar Anhou novamente. Está livre? Eu não tenho nenhum compromisso amanhã. O príncipe Yang estava com uma expressão cheia de dúvidas. Não é isso, cara. Você não está sendo humano, né? Abrindo a boca. O príncipe Yi queria dizer algo, mas ainda assim não conseguiu dizer. Ok. A felicidade a vida toda do irmão é a mais importante. Virei-me, cancelando silenciosamente a reserva de 5 lugares no cibercafé. Anhou assentiu levemente ao ouvir. Com o rosto vermelho, disse. Então você vai para um lugar comigo amanhã para onde ir. Volte comigo para casa. PFFT. Eu ainda não falei. Wang Ziyan, que estava bebendo água, espirrou água no chão. Em seguida, virou a cabeça, olhando para mim com uma expressão de choque. Não é isso, cara. Vocês não estão indo um pouco rápido demais? Acabou de se declarar ontem. E amanhã já vai conhecer os pais. Ele discretamente levantou o polegar para mim. Ainda bem que agora é hora do intervalo. Os amigos ao redor saíram para se distrair. Caso contrário, essa notícia seria uma bomba. Eu vi o canto da boca de Wang Ziyan tremer ao levantar o polegar. Irmão, você só vê que ela quer que eu volte para casa com ela. Você não sabe o que está acontecendo na casa dela? Irmão da família do submundo. Eu instantaneamente me arrependi. Então o que? Eu de repente me lembrei. Acabei de perceber que combinei de ter um compromisso com o Wang Ziyan amanhã. Certo, Wang Ziyan? Irmão, me ajude. Ao ouvir isso, Anhou virou seu olhar bonito em direção a Ziyan, com uma certa dúvida. Wang Ziyan, ao ver a situação, imediatamente balançou a cabeça. Velho Sui, eu tenho um compromisso amanhã. Vamos combinar outro dia. Vá se danar, Wang Ziyan. Neste momento, eu gostaria de estrangular esse idiota. Isso é bom. Espere por minha mensagem amanhã. Eu vou te buscar. Ao ouvir isso, Anhou me mostrou um sorriso. Em seguida, voltou para seu lugar. Ela também não quer levar trabalho para casa. Mas hoje, o irmão mais velho me mandou uma mensagem. O tom era muito severo. Para que eu trouxesse Sujian até ele amanhã. Anhou definitivamente não tem medo de seu irmão. Ela só estava com medo de ir contra a vontade do irmão. Só para deixar meu irmão triste. Ela definitivamente não tem medo do próprio irmão. Eu vou te matar, Wang Ziyan. Por quê? Eu estou te ajudando, irmão. Que grande oportunidade. E quem é seu tio? Você sabe que isso pode ser perigoso? Não seja tão exagerado. É só conhecer os pais. A Anhou é realmente boa. Ela combina muito com você. Eu enterrei a cabeça em desespero. Meu coração está como cinzas. Ser irmão desse cara, o príncipe Yang, é a maior desgraça da minha vida. Deixa para lá. Amanhã ainda vou procurar uma oportunidade. Deixa Anhou na mão. Família do submundo. Eu realmente não me atrevo a ir. Mesmo que eu tenha habilidades em luta. Enfrentando um enorme poder familiar. É como procurar a própria morte. É isso aí. Amanhã diga a Anhou que surgiu um imprevisto. Eu já estou pensando no que eu vou usar. Emprestar de volta o número do Ansan. Jin. O anfitrião ativou a missão. Por favor, cumpra o acordo com Anhou. Faça o que prometer. Ao completar a missão, será recompensado. O fracasso será punido. Eu fiquei sem palavras. Cansado, destrua-o. Esse sistema lixo, quem quiser que fique. Eu suspeito que este sistema é totalmente feito para acabar com os alunos do dormitório. Depois de um dia cansativo, terminei a última aula à tarde. Eu ainda sou a primeira pessoa a sair da sala de aula Sujian. Espere um momento. Eu me virei ao ouvir o som. Vi Anhou se aproximando rapidamente com pequenos passos. Se você se atrever a me deixar na mão amanhã, você estará em apuros. Os dois caminharam lado a lado. Anhou ameaçou com raiva. Muitas pessoas lançaram olhares curiosos para o casal. O boato que confessei ontem ainda está se espalhando fervorosamente. O casal principal que está sendo falado atualmente está caminhando lado a lado pelo campus. Isso imediatamente gerou muitas discussões. Eu, é claro, também percebo esse fenômeno. Suspirou, um pouco resignado. Não se preocupe, senhorita.
Deixar você na mão é como procurar a morte. Você só precisa saber disso. Anhou estava um pouco orgulhosa, com os lábios levemente curvados. Eu também achei engraçado ao ver a situação. Eu realmente não entendo. Por que algumas pessoas costumavam dizer que Anhou tinha uma personalidade fria? Isso é claramente uma garota tsundere. Por que diabos você quer que eu vá para sua casa? Eu também não sei. De qualquer forma, meu irmão quer te conhecer. Seu irmão gosta de comer gyoza grelhada? Por que você pergunta isso? É a primeira vez que estou aqui. Não é bom vir de mãos vazias. Se ele gosta de gyoza grelhada, eu vou trazer uma para ele amanhã. Não é permitido levar. Anhou não entende como seu próprio raciocínio funciona. Quem traz gyoza grelhada como presente de boas-vindas? Ok. Eu não vou comprar a parte dele. Você também não é difícil de comer. Haha. Eu me virei para olhar Anhou com uma cara de confusão. Você vai se meter no fato de eu comer uma porção de gyoza grelhada? Anhou estava quase morrendo de raiva. Desde ontem, ela ficou irritada ao ouvir gyoza grelhada. Eu sou uma grande beleza. Como você pode achar que eu não sou mais importante do que gyoza grelhada? Sem perceber, os dois chegaram ao cruzamento. Um carro preto estava estacionado na esquina. Havia um homem de terno parado ao lado. Senhorita. Irmão Su. Eu reconheci que o homem era um dos dois seguranças de ontem. O que? Que tal me dar uma carona então? An bateu na porta do carro. O pé que estava prestes a entrar no carro parou. Minha casa é na direção oposta da sua. Onde é que é a sua rota? Hoje terminei as aulas mais cedo. Vou ao meio da rua comprar um lanche de noodles fritos. Anhou respirou fundo. Ela caminhou lentamente até mim e levantou a cabeça, olhando para Sujian com um sorriso. Então levante o pé e pise forte. Silvo. Eu senti um frio na barriga quando fui pisado. Um grande ponto de interrogação apareceu na minha cabeça. Por que essa garota gosta tanto de pisar em pessoas? O importante é, com que direito ela pode me pisar? Se você não tirar fotos, você não vai tirá-las. Por que você ainda está pisando nas pessoas? Plof. Dirigi para casa. Sim, senhorita. Anhou entrou no carro com raiva. Feche a porta do carro com força. Não me deu a oportunidade de falar. Cuidado com o frio. Cuidado com o frio. Você, seu tonto, só sabe comer cuidado com o frio. O segurança, ao ver isso, sentou na frente, de cabeça baixa, sem coragem de falar. Desde a aparição de Sujian, as emoções de Anhou estavam ficando mais irritadas a cada dia. Mas isso também ajudou a desviar a atenção de Anhou. No passado, Anhou seria gratuito. Queria se divertir um pouco às custas dos membros da família An. Isso deixa muitas pessoas que vivem no país infelizes. É diferente agora. Toda a atenção de Anhou, todo o ressentimento e toda a insatisfação tinham um lugar para se libertar. Isso é Sujian. Isso também, indiretamente, libertou muitas pessoas da família An. Libertou-se das garras dessa pequena bruxa. Eu tampava meus olhos enquanto via Anhou ir embora de carro, esperando o carro virar a esquina. Desapareceu da minha vista. Então, eu ergui o dedo do meio em direção aonde ela foi. Sem carro. Eu só pude escolher ir a pé, não é longe de qualquer maneira. Provavelmente fica a apenas 10 minutos de distância. Eu ainda consigo pagar enquanto caminhava. O celular começa a tocar. Eu tiro o celular do bolso. Olhei a tela para ver quem estava ligando. Era meu pai ligando. Eu atendo o telefone enquanto ando. Filho, já é hora de sair da escola, né? O que? Você pode relaxar um pouco. Seu professor me ligou ontem e eu ainda não consigo acreditar. Ele se declarou na frente de toda a classe. Ele tem meu estilo de antigamente. Estou sem palavras. O velho Shimen falou com os pais. E aí? A menina aceitou? Pai. Aquela situação foi um mal-entendido. Não importa se foi um mal-entendido. Ela aceitou ou não? Não, acho que não. Estou pensando sobre isso. Anhou também não parece ter dado uma resposta clara. Mas deve ter sido um não, né? O que deveria? Sim é sim, não é não. Como você consegue fazer as coisas tão enroladas? Pai, você tem mais alguma coisa para fazer? Não, é chato. Eu ainda estava pensando em ouvir uma fofoca sua. Você não tem nada do meu estilo de antigamente desligar. Dudu. Eu inspirei profundamente. Eu me considero uma pessoa incomum entre meus colegas. Já estou vivendo de uma forma fresca e distinta. Não esperava que a juventude fosse tão surpreendente. Não esperava a aliança. No final, não consegui vencer o campo azul. Não, não vou parar. Vamos comer primeiro. O chefe. Uma porção do gigantesco rolinho grelhado. Tudo bem. Eu rolei meu telefone sem expressão, esperando que o chefe preparasse um rolinho grelhado para mim. Chefe, me traga uma porção também.
igual a ele. Tudo bem. Por favor, aguarde um momento. Nesse momento, um homem apareceu ao meu lado. Ele também pediu uma porção de rolinho grelhado. Eu olhei para o homem, mas não dei importância. No segundo seguinte, o homem se aproximou de mim. A roupa dele pressionou um canto nas minhas costas enquanto ele sussurrava: "Não se mova. O que está pressionando você é uma arma. Se você se mover de forma errada, pode disparar." Eu franzi a testa e respirei fundo. Tentei me acalmar rapidamente. Eu, que sou especialista em armas. Neste momento, consigo sentir que o homem não estava mentindo. Ele realmente está apontando uma arma para se sustentar. Quem é você? Angia. Ou a família Lin? Adivinhei. Meu nome é Li Kai. É uma pessoa de Angia. Não sei, mas estou curioso. Por que você adivinhou uma família Lin? Acabei de bater na família Lin esta manhã. Isso faz sentido. Os dois estavam conversando assim. O dono do quiosque de QLNG Mian também não percebeu nada errado. Ele ainda estava fazendo os QLNG Mian para os dois. Aqui, há muitas pessoas e olhares. Você se atreve a atirar, você pode tentar. Calei a boca imediatamente. Não ouse tentar isso. Segundo lugar. Seu QLNG Mian está pronto. Dê tudo a ele. Ele paga. Li Kai olhou para o chefe com um sorriso. Ele fez um gesto com os olhos pedindo ao dono para me dar as 2 porções de QLNG Mian. Estou convencido enquanto pagava, eu xingava internamente. Sua família de criminosos não consegue nem pagar pelo QLNG Mian. É o Li, certo? Eu gravei esta conta. Você tem coragem de atirar? Eu apostaria que sua arma não tem balas. Li Kai se abaixou ao ouvir isso. Ele me encarou com um olhar penetrante. De repente, ele apontou a arma para minha cabeça. Puxou o gatilho sem hesitar. Eu não pisquei, olhando para o cano da arma com um sorriso no rosto. Clique. Como eu disse, a arma não tinha balas. Ha 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 ha. Li Kai de repente começou a rir. Jogou a arma despreocupadamente. E então tirou um celular do bolso. A tela do celular mostrava que ele estava em uma chamada com alguém. Você também ouviu? Esse garoto é tão inteligente. Eu só pude levar isso até aqui. Você se esforçou. A voz de Amenji veio do outro lado da linha. E então desligou imediatamente. Li Kai colocou o celular de volta no bolso e olhou para mim. Não era mais aquela cara de morto de antes. Em vez disso, havia um sorriso de apreciação. Originalmente, segundo o que Amenji disse ontem, era para levar esse garoto quase morto de volta. Mas, devido ao relatório do segurança Hou, Amenji mudou de ideia. Ele pediu para Li vir antes para me avaliar, para ver como esse jovem realmente é. Se é realmente tão especial quanto o segurança disse. Muito bom, garoto. Você é bem esperto para a sua idade. Não é à toa que consegue controlar o temperamento da senhorita Hou. Eu dei a ele um sorriso profissional. Terminei a última mordida. Peguei um guardanapo ao lado e limpei a boca. Então, eu acenei com a cabeça, peguei o meu rolinho de batata frita da mesa e fui para fora. Li Kai estava com uma expressão confusa. Ei, esse é meu macarrão frio. O nosso dinheiro. Eu não olhei para trás. Seu rolinho de batata frita. O que você está pensando? Como você pode comer alguma coisa com meu dinheiro? Meu sobrenome não é Su hoje. Li Kai, ao ouvir isso, sorriu de forma irritada. Ele não ficou com raiva. Não sei porquê. A personalidade e o temperamento de Su Jian combinam muito com ele. Eu acabei de abrir a porta do quarto. E vi a garçonete anterior correndo apressada em direção a mim. Irmão Li. Não está bom. A garçonete viu Li Kai. Sem conseguir nem respirar. Ela rapidamente disse. As pessoas da família Lin chegaram. É Lin Hui, marca registrada. O atual líder da família Lin. Ele veio acompanhado de muitos seguranças fortes. O quê? Como Lin Hui poderia vir aqui? Li franziu a testa ao ouvir isso. Sem se importar comigo, correu escada abaixo. Eu vi isso. Esmague. Esmague sua boca. Fiz barulho com a boca. Suspirei, dizendo que não é fácil ser do crime. Mas isso não tem nada a ver comigo. Eu sou apenas um estudante comum. Existem muitas famílias do crime na cidade de Jiandu. Cada família tem negócios profundos entre si. E a família é a principal concorrente da família Lin. Mas Lin não dava a mínima para Li. Me direcionou diretamente. Queria descobrir minha relação com An Hou. E então usar essa relação para atacar a família An. O que eles nunca imaginaram foi que eu, um estudante, dominava vários técnicas de luta e era proficiente em armas. No final, os homens de Lin foram derrotados por mim e fugiram. E Li Jie observou tudo de longe. Ele não consegue imaginar uma aura tão poderosa e feroz aparecendo em um jovem como eu. Ao meio-dia, An fez uma ligação.
Gangster Sujian, você está acordado? Você deve vir à minha casa hoje. Do outro lado, ouvi a voz clara e etérea de Anhou. Fiquei atordoado por alguns segundos. Acorde. Podemos trocar de apelido? Não podemos. Espere no portão da comunidade em 10 minutos. Eu vou te buscar. Se não ver a pessoa, estou ferrado. Anhou terminou de falar. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Bip, bips. Eu coloquei o celular para baixo e balancei a cabeça, sem opção. Essa garota tem um gênio difícil. Então caminhei vagarosamente em direção ao portão da comunidade. Alguns minutos depois, um carro preto familiar entrou lentamente em meu campo de visão. A porta do carro se abriu suavemente. Anhou desceu elegantemente. Coincidentemente, Anhou também escolheu um casaco da mesma cor hoje. Por baixo, ela usava uma camisa feminina ocidental esquisita da mesma cor. Na parte inferior, ela vestia uma saia curta preta. Suas longas pernas estavam perfeitamente envoltas em meias pretas. Nós estamos juntos. À primeira vista, parece mesmo um look de casal. E ambos têm uma aparência bastante alta. De repente, atraímos a atenção de muitas pessoas ao redor. Anhou franziu ligeiramente suas sobrancelhas delicadas. Ela me examinou de cima a baixo. Você vai se encontrar com meu irmão vestindo isso? Por que não? É muito ingênuo. Imaturo. Eu sou apenas uma estudante. Eu dei de ombros, sem saber o que fazer. Vou voltar para trocar. Hou olhou para mim com desprezo. Não vai dar mais tempo. Não podemos esperar muito. Depois de falar, ela segurou meu pulso e me levou para o carro. Na frente estavam dois seguranças extremamente fortes. Neste momento, An estava ao lado, falando sem parar, constantemente me avisando. Você verá meu irmão mais tarde. Seja mais sério. Se ele te assusta com uma arma ou algo assim, não tenha medo. Ele realmente não vai atirar. Embora sejamos uma família do submundo, mas não matarei pessoas inocentes indiscriminadamente. Não oprimimos pessoas comuns. Em caso de alguma situação especial, basta olhar para os meus olhos. E se ele ficar para jantar, você não deve concordar com. Anhou levantou a voz de maneira séria. De vez em quando, ela franzia a testa. Aqueles belos olhos grandes se moviam incessantemente. Parecia estar relembrando atentamente se havia algum detalhe perdido. Ok. Senhorita An, olha como você está. Por que vejo seu irmão? Você parece estar mais nervoso do que eu. Eu sorri e olhei para Anhou. Seu rosto, que estava tenso por causa do nervosismo, estava muito bonito. Não pude deixar de achar isso adorável. Não consegui me controlar e estendi a mão. Afaguei suavemente seu cabelo macio. Não se preocupe. Seu irmão não vai me devorar, certo? Anhou me lançou um olhar e resmungou. Bufar. Não estou com medo de você mais tarde. E se algo acontecesse? Eu ainda tenho que me responsabilizar no meio do caminho. Anhou percebeu de repente que seu cabelo tinha sido bagunçado por mim. Ela ficou atordoada. Em seguida, ela regalou os olhos. Ele olhou para mim com raiva. Bastardo Sujian. Você se atreve a apertar minha cabeça sensível? A fúria de Anhou explodiu instantaneamente. Ela balançou seus pequenos punhos. O espaço dentro do carro era apertado. No entanto, os socos de Anhou não machucavam. Eu simplesmente deixei que ela me desse alguns socos, para que ela se aliviasse. Enquanto isso, Duan também olhava pela janela. Eu estava decorando o caminho da minha casa até a casa de An. Levou cerca de 20 minutos. O carro preto entrou no pátio da casa de An. Eu desci do carro e olhei ao redor. Só posso dizer que é realmente uma família do crime. Um pátio imensamente vasto. No meio, havia um canteiro de flores e uma fonte. Ao redor, estavam alguns membros da família vestidos de terno preto. Eles olhavam para mim com olhos curiosos. Quem é aquela pessoa? Parece bem jovem. Estudante. Caramba! O que a senhorita Anhou está fazendo ao lado dele? Quem ele é? Espere um momento. Você não percebeu o ponto-chave? Eles parecem estar vestidos de forma combinando, como um casal. WTF. A pequena bruxa Anhou tem alguém agora. A atmosfera entre os membros da família é completamente diferente de outras famílias de mafiosos. Aqui não há aquele tipo de rígido sistema hierárquico. É mais como uma grande família harmoniosa. Por isso, suas discussões não são de forma alguma reservadas. Além disso, Anhou é a favorita de todos na família An. Muitos membros da família An cresceram vendo Anhou desde pequena. Portanto, estão cheios de curiosidade sobre a minha identidade. As conversas surgem e desaparecem. No entanto, essas conversas, de forma despretensiosa, chegaram aos ouvidos de Anhou. Ela franziu levemente a testa. Piscou aqueles brilhantes olhos. Seu olhar acidentalmente se fixou em nossas roupas.
Parecia, de fato, um pouco como roupas de casal. Não pôde evitar que uma leve onda de emoção surgisse em seu coração. É tão barulhento. Amai de repente exclamou com uma voz doce. Sua voz era clara e tinha um toque de embaraço. Vocês todos, vão lavar os olhos. Onde é que isso parece roupas de casal? Suas palavras continham um pouco de birra, mas não conseguia esconder um leve toque de nervosismo. Os membros da família riram ao ver isso. Eles já estavam acostumados com o temperamento de Anhou. Costumavam ser xingados com frequência. Sabem que Anhou não está realmente brava. Pare de falar isso. A senhora Anhou não está brava. Não deve ser que ela está apenas envergonhada. O rosto de Anhou estava vermelho. Ela bateu o pé de raiva. Ela se virou e olhou para mim. Mas não havia ninguém à vista. Não posso deixar de ficar atordoado. Su Jian é um homem tão grande. Desapareci logo depois de sair do carro. Senhora. O jovem Su está ali. O seguranças apontou para uma direção, sem palavras. Anhou olhou na direção apontada. A cena à sua frente quase a deixou explosiva de raiva. Eu estava relaxadamente encostado ao lado. Uma mão estava casualmente enfiada no bolso da calça. Os dedos seguravam um cigarro. Eu parecia desleixado. Estava conversando animadamente com um membro da família An. Você não sabe. A senhorita Anhou costumava ser tão feroz. É mesmo? Ela costumava ser assim. Eu escutava com grande interesse, cheio de excitação. Parecia estar cheio de curiosidade sobre a história feroz de Anhou. E mais, os membros da família estavam todos empolgados. Estavam prestes a conversar mais um pouco comigo. Um olhar repentino. Amei que Anhou estava se aproximando. Então, o que? Eu de repente me lembrei que a tarefa que o líder me deu ainda não estava terminada. Eu vou me ocupar primeiro, tá? Ele percebeu que a situação não era boa. Eu rapidamente encontrei uma desculpa. Sem esperar minha resposta, ele se virou apressadamente. Fiquei atordoado. Não estávamos conversando bem? Por que ele de repente saiu correndo? Eu ainda queria perguntar sobre a família An. De repente, senti um arrepio por todo o corpo. De repente, senti uma onda de frio subindo pela minha coluna, direto ao fundo do meu coração. Eu me virei de repente. Vi que Anhou estava quieta, parada atrás de mim, olhando para mim com um rosto cheio de ternura. Mas aquele sorriso é de arrepiar. Eu disse que ele insistiu em me puxar para conversar. Você acredita? Eu engoli em seco, tentando se justificar. E você, o que acha? A voz de Anhou era gélida como gelo. Havia um leve calor. Em seguida, um som claro e nítido ecoou. Com força, ela pisou em meu pé. Anhou ainda não se sentia aliviada. Ela estava com medo de que Su Jian ficasse nervoso. Agora parece que ele não estava nervoso nem um pouco. Ela estendeu seus dedos finos e deu um tapa firme em uma pequena gordura na cintura. Em seguida, deu um forte puxão. Você é bastante capaz. Assim que desci do carro, ele estava ansioso para perguntar sobre a minha infância. Não fui eu quem perguntou. Foi ele que insistiu em conversar comigo. Tudo fumado. Alguém entregou. Não posso ignorar a caixa. Bufar. Anhou soltou um resmungo frio. Ela lançou um olhar ao redor. Descobri que muitos membros da família estavam observando-o secretamente, com sorrisos cheios de fofocas no rosto. Aos olhos dos membros da família An, Anhou e eu éramos como um casal de namorados se provocando. Desta vez vou deixar você ir. Venha rápido comigo. Anhou me lançou um olhar fulminante. Não me deu mais a chance de me defender. Ela simplesmente pegou minha mão e entrou rapidamente pela porta da família An. Na sala de estar, Amenji estava sentado tranquilamente no sofá, com os braços cruzados de forma relaxada. Ele ouvia o relatório de seus subordinados. Ao ouvir os passos, ele levantou a cabeça. Seu olhar capturou justo o momento em que Anhou entrava lentamente com minha mão. Seu olhar pousou brevemente em nossas mãos entrelaçadas. Em seguida, ele levantou suavemente uma das mãos e fez um gesto elegante, sinalizando para que os subordinados parassem o relatório. Logo após, Amenji se levantou lentamente, com um sorriso caloroso no rosto, como se uma brisa de primavera estivesse soprando no rosto, o que faz com que as pessoas se sintam bem. A Hou voltou. Este deve ser o Su Jian. Amenji se aproximou e estendeu a mão para mim. Eu fui um segundo mais rápido. Em seguida, também estendi a mão e apertei a mão de Amenji firmemente. Olá, Senhor An. O sorriso no meu rosto diminuiu. Meu rosto ficou um pouco sério. Cada palavra e ação de Amenji, embora ele pareça ser fácil de lidar, não tenha nenhuma agressividade. Mas é esse tipo de pessoa que eu mais temo. Eu sei muito bem que Amenji, como líder da família An, debaixo desse rosto gentil, esconde uma ferocidade adormecida.